Olá, bom dia. Hoje é a nossa aula de matemática e nós vamos estudar sobre operações com milésimos, tá bom? Então vamos lá, nossa aula de hoje está lá na página 197, olha lá. Página 197, vamos estudar operações com milésimos. As operações com milésimos, elas podem ser operações de adição, subtração e multiplicação. A gente tem aqui no livro alguns exemplos e a gente já estudou sobre operações de centésimos e de décimos. E as operações de milésimos é bem parecida com elas, tá bom? Você só tem que respeitar as vírgulas, colocar elas sempre no local adequado. Aí eu fiz aqui, esses exemplos que eu coloquei aqui no quadro, são os mesmos exemplos que a gente tem aqui no livro, tá bom? Então, na adição de décimo, de milésimos, eu tenho a primeira operação, eu tenho 0,053 mais 1,224. Eu vou somar 2, 3 mais 4, que dá igual a 7. 5 mais 2 igual a 7. 0 mais 2 dá 2. Eu coloco a vírgula, olha lá. E 0 mais 1 vai dar 1. No final eu tenho 1,277. No segundo exemplo, eu tenho o numeral, a minha adição tem 3 parcelas. A primeira parcela é o 5 inteiro. E depois eu tenho 0,241 milésimos mais 3,40 milésimos. Então, para mim fazer essa continha, eu vou pegar o 5, é o meu número inteiro, eu vou botar ele sempre à frente da vírgula, e para preencher os espaços vazios, eu vou colocar 0. Mas se eu não quiser colocar esses zeros, eu não preciso colocar, certo? Mas aí eu boto 0 só para preencher e eu ter uma coisinha para somar mais. Eu vou aproximar aqui a câmera para vocês verem. Então, eu vou acrescentar os 3 zeros, só para ficar igual a quantidade daqui de baixo. Então, eu vou somar a primeira parcela, que é o 5 inteiro, mais 0,241 mais 3,040. Então, eu faço a sominha aqui, ó, das 3 parcelas. 0 mais 1 mais 1 vai dar 1. 0 mais 4 mais 4, 8. 0 mais 2 mais 0, 2. Coloquei a vírgula, olha lá, no lugar correto. E 5 mais 0 mais 3 igual a 8. Então, eu tenho aqui, resolvi aqui a minha adição de milésimos. Na subtração, a mesma coisa. Eu vou colocar número abaixo de número e vou fazer a minha subtração normal. Reparem aqui que eu tirei, né, 8 de 1 deu 7, 9 de 2, 7 de novo, 0 menos 0, 0 e vírgula 0 de novo. No segundo exemplo, eu tenho uma subtração onde eu tenho um número inteiro que é o 8, e aí eu só fiz acrescentar os zeros, olha lá, e fiz a continha de subtração. Como o 0 é menor do que esses números aqui, eu pedi emprestado, né? Eu faço aquela operaçãozinha de pedir emprestado. Então, aqui, esse 0 pediu emprestado para cá, ficou 10, e esse 0 aqui ficou 9. Então, eu tenho 10 menos 2 igual a 8, e 9 menos 4 vai dar 5. 0 menos 0 aqui, esse 0 aqui que emprestou para cá era 10, né? E aí ficou 9. Porque ele emprestou 1. E aí ficou 9 também. E 8 menos 1 vai dar aqui o número 6, certo? Então, ele emprestou 1 também, que é esse daqui, ficou 7, e aí ficou aqui 6. Continha de multiplicação, a mesma maneira, eu multiplico 2 vezes 7, 14, vai 1 para cá. 2 vezes 3 vai dar 6, com 1 que subiu 7. 2 vezes 3 vai dar 12. Então, eu vou colocar aqui o 2, né? E vou colocar a vírgula aqui, ó, no meio dos dois. O 0, tudo que eu multiplicar vai dar o mesmo número, então eu nem mexo com o 0.
Já aqui no meu segundo exemplo, eu vou multiplicar 7 vezes 3, vai dar 21. Coloquei 1 aqui e subiu 2 para cá, né? Para cá, para cima do 2. 7 vezes 2 vai dar 14. Com 3 vai dar... Aí eu coloquei o 6 e aí eu tenho 7 vezes 1, vai dar 7 com 1 que subiu, deu 8. E aí eu vou multiplicar tudo por 2, tá aqui a segunda parcela, e somo. Então, é uma multiplicação comum, como as outras multiplicações, tá bom? Então, não tem segredo, não tem muito segredo aqui, você só vai multiplicar normalmente como você multiplica as outras continhas, tá? E aí, a gente vai... aqui para a primeira questão, e na minha primeira questão eu tenho efetue as adições, tá? Deixa eu ajustar aqui a minha câmera, que ela saiu um pouco do foco. E eu tenho a primeira questão, efetue as adições, você vai resolver as adições normal, certo? Do jeitinho que eu expliquei aqui, sempre lembrando de respeitar a vírgula, colocando vírgula abaixo da vírgula, tá bom? Depois das subtrações, efetue as subtrações. E na 3 eu tenho, escreva quantas ordens decimal haverá no resultado produto de cada multiplicação a seguir. Então, eu quero saber quantas casas decimais tem no resultado da multiplicação. Na A tem multiplicando, o multiplicando tem 3 ordens decimais e o multiplicador tem 2 ordens decimais. Então, quantas ordens decimais vai ter o resultado? Então, se o multiplicando tem 3 e o outro tem 2 ordens, então, lógico que eu vou ter 5 casas decimais. Ó, tô dando a resposta. Então, quantas casas decimais eu vou ter? E na B eu tenho... O multiplicando tem 2 ordens decimal e o multiplicador tem 2 ordens decimais. Então, logo, no meu resultado, quantas ordens decimais eu terei? Na quarta questão, você vai poder usar a calculadora. Legal, né? E tem assim, ó. Use a calculadora para resolver as adições e as subtrações conforme o modelo e registre o resultado como você digitou as teclas para fazer os cálculos. Então, você vai pegar lá uma calculadorazinha, uma calculadora do celular e vai calcular essas parcelas que tem aqui, de adição e as de subtração. E aqui, nesse quadradinho, você vai colocar apenas o resultado das subtrações, tá? E a gente vai resolver esses 2 probleminhas. E no primeiro problema tem assim. A mãe de Marta gasta cerca de 0,364 quilos de tomates por dia. Calcule quanto ela gastará em 7 dias. Então, você vai fazer uma multiplicação. Você vai multiplicar 0,364 por 7, tá bom? Aí você multiplica, coloca aqui o resultado e não esqueça de colocar a resposta, pois a gente tem um probleminha. E sempre no probleminha nós precisamos colocar os cálculos e as respostas, tá? Na 2 eu tenho assim, para pular corda, Lili cortou um pedaço de 0,98 metros de corda. De quantos metros ela precisará para cortar 5 pedaços iguais para a sua amiga? Então, ela vai multiplicar esse valor de 0,98 por 5. E aí, você vai calcular isso, coloca aqui o resultado e bota, não esqueça de colocar a resposta também, tá bom? Então, por hoje, a nossa atividade de matemática é só essa, tá? Eu espero que todo mundo consiga fazer com facilidade, mas se você não conseguir, lembre-se, chama lá a tia no zap que a tia vai tirar a tua dúvida, tá bom? Então, um beijo grande e até daqui a pouco que nós teremos a nossa aula de história.